Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu comentário, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Chegamos à última igreja, a igreja de Laodiceia, mas hoje, para chegar em Laodiceia, eu quero percorrer com você um caminho que eu percorri com jovens na igreja. Para dar início à palavra de hoje, vou usar o que eu reconheço como o momento mais importante da vida de José do Egito. Tudo o que ele passou foi um treino, um aquecimento para esse momento. Então, a nossa palavra hoje de Laodiceia se inicia em Gênesis 45, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido. Para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Nós sabemos que a história de José se inicia quando José, aos 17 anos de idade, recebe do seu pai não só mais agora um tratamento especial, mas uma roupa especial. E nessa mesma época, nesse mesmo período, José tem sonhos, sonhos que Deus o deu, e a revelação desses sonhos são bem claras, de que José será maior em sua casa, maior do que seus irmãos, maior que o seu pai, maior que a sua mãe. Isso acende a fúria dos irmãos de José, que em um dia oportuno pegam José, lançam ele em um poço, ameaçam matá-lo e depois vendem ele como escravo para o Egito. Nessa venda de escravo para o Egito, os irmãos voltam para casa mentindo para o pai. Pegam a roupa que foram arrancada de José, sujam essa roupa com sangue e aí por diante o pai tem o filho como morto. E naquele momento os irmãos vivem como se nada houvesse acontecido. José passou pelo poço, José foi escravo, José foi acusado de estupro na casa de Potifar, José foi parar na cadeia, José na cadeia ficou por muito tempo, até que saísse de lá e pelo faraó, através da revelação de um sonho, ele foi levantado a governador do Egito. E nesse momento onde a fome aperta para todos, e José, ele governa para que a comida ela seja distribuída da maneira correta, já que todos ao redor do Egito passam necessidade. E lá estão os irmãos de José indo até o Egito procurar alimento, buscar ajuda. E diante dos irmãos, o José, ele precisa tomar a decisão mais importante. Se talvez José errasse nesse momento, José colocaria tudo a perder. No coração de José, naquele momento, estava sendo feito aqui um raio-x. E no coração de José estaria encontrado duas coisas. Ou estaria encontrado nesse raio-x a soberba, ou seria encontrado no coração de José a humildade. Mas antes de nós nos aprofundarmos nesse raio-x de José, eu quero pedir a você a permissão que se permita pedir a Deus que você possa vestir hoje, colocar sobre os teus olhos o mesmo óculos de José.
Óculos no sentido de visão, pois José leva uma vida cheio de situações complicadas, cheio de momentos difíceis, mas José olha para essa vida tão complicada e ele consegue enxergar algo bom, ao ponto de dizer para os irmãos, no versículo 8: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Então ele está querendo dizer: calma, eu sei que parece que vocês fizeram mal para mim, mas mesmo diante do mal que vocês fizeram, eu vejo coisas boas. Foi bom ter ido para o poço, porque de lá eu saí para ser escravo. Foi bom ser escravo porque Potifar me viu. Foi até bom que a mulher de Potifar me acusasse do que eu não fiz, pois fui parar na cadeia. Pois na cadeia conheci homens que me apresentaram a Faraó e hoje eu sou o governador do Egito. Então, muitas vezes é necessário que nós possamos, diante de tantas coisas que olhamos a nossa vida e não nos agrada, coisas ruins, possamos enxergar coisas boas. Não que nós vamos dizer: Senhor, seria bom. Não, Senhor, eu quero. Não quero que essa palavra de hoje seja só um pensamento, mas que esse pensamento se torne uma prática. Olhar algo ruim e enxergar algo de bom. Olhar para o dia que pareceu um fracasso e enxergar o sucesso naquele dia. Então eu quero que você me permita fazer esse pedido a você, que comece a orar pedindo: Deus, me dê os óculos de José, para que eu possa enxergar como José ele enxergou. Voltamos ao raio-x, onde duas coisas podem ser encontradas no raio-x de José, que são, primeiro, soberba e segundo, a humildade. Se no raio-x tiver soberba, com certeza a humildade não estará lá, e se encontrar humildade, quem não vai estar é a soberba. Aonde eu posso entender isso é quando José ele fala para os irmãos dele: não entristeçais o vosso coração. Calma, eu não vou fazer nada de mal para vocês. No momento que José estava lá em cima, no momento onde o José poderia ter se vingado, o José foi humilde. Todos nós achamos muitas vezes que o olhar de Deus está sobre nós quando estamos errados, quando estamos falhando e ficamos ali preocupados. Poxa, Deus está vendo o meu pecado, Deus está vendo que eu estou errando, Deus está vendo que eu estou tropeçando. Mas não é só nesse momento. O Senhor também olha para mim quando eu estou certo, quando eu estou por cima, porque Ele quer ver o quanto eu desejo permanecer certo. Tem pessoas que quando elas estão certas, elas estão a um passo de estarem erradas, porque a atitude que não é humilde é uma atitude soberba. Eu passo do status de certo para o status de errado. Vamos entender melhor essa questão agora, já despedindo do nosso amigo José, que nos ajudou aqui a fazer a introdução, e vamos para o livro de Provérbios entender um pouco mais sobre essa questão de não ter em nós a soberba. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. A ação de consistir, de ser composto ou formado por alguma coisa, compõe, restringe, equivale. Então, quando diz aqui o temor do Senhor consiste, está dizendo o temor do Senhor é formado dos tais ingredientes. Então, o temor do Senhor é formado por aborrecer o mal. Toda vez que eu aborreço aquilo que é mal, que eu rejeito aquilo que é mal, eu estou formando em mim o temor do Senhor. Talvez você pode ter já orado: Senhor, eu preciso ter temor. Então, o Senhor não vai te dar o temor, mas Ele vai te dar o ingrediente, que é aborrecer o mal. Aí ele diz que ele precisa aborrecer aqui a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Se eu preciso irritar alguém, eu preciso irritar esse algo ou esse alguém fazendo algo contrário do que aquilo representa. Então, se eu quero irritar a soberba, eu irrito a soberba com humildade. Se eu preciso irritar a arrogância,
eu irrito a arrogância com alto domínio. Se eu quero irritar o mau caminho, vou pelo bom caminho. E se eu quero irritar a boca perversa, eu pratico a boca santa. Então esse é o nosso desafio, sermos humildes. Parece fácil, mas todos nós passamos pela prova do José. Naquele momento onde de fato vai ficar claro se eu sou humilde ou se eu sou soberbo. Nós passamos muito tempo da vida ouvindo e talvez até dizendo: eu sou uma pessoa muito humilde. Mas essa palavra nos traz a humildade como um desafio. Talvez até muitos dizem: eu sou humilde, mas se for tirar aquele raio-x, será que vai prevalecer essa humildade? E eu te fiz aqui essa introdução falando sobre o José, falando sobre Provérbios, para a gente chegar no nosso destino final. Hoje viveremos a última igreja do estudo, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Por que falar da Laodiceia? Pois se iniciamos falando sobre humildade, sobre soberba, porque culturalmente Laodiceia vivia essa luta. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Senhor Jesus aqui em Laodiceia, na última igreja, o Senhor ele demonstra uma total reprovação a essa igreja em Laodiceia. Laodiceia recebe essa carta de início aqui com o Senhor Jesus fazendo uma apresentação. Ele é digno de inteira confiança, porque ele diz: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Aquilo que ele fala, ele faz. Talvez você conheça alguém ou você seja essa pessoa que já disse: vou fazer tal coisa e não fez. Vou realizar tal coisa e não realizou. Mas o Senhor Jesus se apresenta como aquele que é de inteira confiança. Ele fala e ele faz. E ninguém impede o seu agir. Ele pode realizar o impossível sem que haja nenhum tipo de dificuldade. A segunda observação que nós conseguimos fazer aqui também é do conhecimento que ele tem. Ele sabe quem nós somos e o que estamos fazendo, aquilo que está escancarado e aquilo que está em oculto, aquilo que falamos e aquilo que guardamos em nosso coração. Ele tem um diagnóstico completo da nossa vida. Quando ele diz aqui à igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ele sabe exatamente quem nós somos. E sem titubear, ele fala a esta igreja: quem dera você fosse quente ou você fosse frio. E por isso ele consegue trazer aqui um diagnóstico completo, não só daquilo que as pessoas estão olhando para Laodiceia e vendo, mas aquilo que também Laodiceia faz sem que ninguém saiba. Terceira observação:
Ele usa aqui um gancho geográfico do local para falar daquela igreja. Laodiceia ficava nas regiões mais prósperas da Ásia Menor, às margens do rio Lico, onde ficava duas outras cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis, ela era conhecida por ter uma fonte de águas termais, águas quentes, e Colossos, conhecida pela fonte de águas geladas. As duas conseguiam ser usadas para uso terapêutico, para uso de beber essas águas, e em Laodiceia já não tinha fonte de água. Elas chegavam por meio de aquedutos que chegavam mornas e sem condições de uso, ou seja, aquelas águas não eram potáveis e nem conseguiam ser usadas no uso terapêutico. Por isso que quando ele olha para aquelas igrejas e diz: Laodiceia, quem dera que você fosse como as águas de Herápolis, que são quentes, ou quem dera você fosse como as águas de Colossos, que são frias, mas assim como as águas que chegam até você pelos aquedutos, pelos aquedutos, elas são águas mornas, elas não servem para nada. Assim vocês estão. Infelizmente, vocês estão como a água de vocês. Vocês não estão servindo, vocês não estão sendo saborosas a mim, e eu estou a ponto de vomitar-te. O Senhor Jesus é alguém que não só domina a palavra que ele prega, mas ele domina o conhecer de quem ou para quem ele está pregando. Ele conhece a igreja de Éfeso, ele conhece a igreja de Esmirna, ele conhece a igreja de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia. Ele conhece todas as igrejas, não só a igreja, mas ele conhece a cultura, ele conhece a cidade, ele conhece os problemas, ele conhece tudo. E aqui ele usa esse gancho geográfico para poder explicar para aquela igreja que ele não estava se agradando por eles serem mornos. Quarta observação: Laodiceia era uma cidade de banqueiros, de endinheirados, também foram aqui vítimas. Para você entender, aqui no estudo a gente falou muito dos terremotos. E esse lugar era rico, era endinheirado, mas também passaram por terremotos e foram destruída. Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Porém, só Laodiceia conseguiu ser reconstruída e sem ajuda de dinheiro público. As pessoas eram ricas, elas reconstruíram aquela cidade, que era uma cidade orgulhosa, orgulhosa do seu ouro, orgulhosa de suas roupas, orgulhosa porque ali eles eram especialistas na área de oftalmologia. Aí você vai entender por que que o Senhor vira para aquela igreja e diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Esse ouro de vocês para mim não vale de nada. E ele diz também: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Vocês usam roupas maravilhosas, usam roupas lindas, se vangloriam, se orgulham de suas roupas. Mas quem dera se tivessem as vestiduras brancas. Quem dera vocês tivessem as vestes celestiais. E por último, ele também diz àquela igreja a respeito do colírio, e ele diz assim: e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eles eram especialistas em oftalmologia, porém, para o Senhor eles eram cegos. O sucesso humano, o sucesso que o homem considera sucesso, nem sempre é o sucesso considerado por Cristo. Aqui nas cartas fica nítido que muitas vezes, ou na maioria, ou quiçá todas as vezes, o Senhor inverte o seu modo de olhar para as igrejas comparado com o módulo humano. Sardes, todas as igrejas, Filadélfia, todas as igrejas, todas. Você pega o caso de Esmirna, dizendo: puxa, Esmirna, você é uma cidade pobre em um lugar rico, porém para mim você é rico.
Então, o olhar que Cristo tem para as igrejas não é o mesmo olhar que nós temos para as igrejas. Mas podemos, assim como oramos pedindo o óculos de José, Senhor, me dê os seus óculos também, para que eu possa ver como o Senhor vê. E para finalizar, como eu disse, uma cidade orgulhosa, que se orgulhava das roupas, que se orgulhava da sua especialidade na área de oftalmologia, e algo triste, de todas as igrejas, eram 7. 2 receberam elogios, que é Esmirna e Filadélfia. Das 5 que sobraram, aqui as 5 receberam críticas. Porém, a única igreja que ela recebe essa crítica tão pesada é essa igreja aqui em Laodiceia. De todas as igrejas que receberam críticas de Jesus, esta foi a única que ele chega a dizer: estou a ponto de ter náuseas, eu estou tendo náuseas, eu não estou aguentando vocês, eu estou a ponto de colocar vocês para fora. Mas ainda assim, ele diz: eu repreendo a quantos eu amo. O Senhor ama a todas as igrejas, como ele ama as igrejas hoje, mas que as igrejas possam fazer o raio-x e que nesse raio-x fique claro que não há orgulho, que possamos hoje, no nome do Senhor Jesus, extirpar o orgulho da nossa vida, a soberba, para que a humildade possa operar em nós. Aprendei de mim, que sou manso, humilde, que possamos aprender de Cristo. Deus te abençoe, que cada estudo possa acrescentar na tua vida mais e mais e mais conhecimento, para que você possa servir ao Senhor da melhor forma. Deus te abençoe e até o próximo devocional.